Que tal estarmos meditando na palavra de Deus? Aqui em Lucas, capítulo 19, versículo 17, como falamos acerca da fidelidade. O que é ser fiel? O que é permanecer fiel? Será que temos sido fiéis a Deus? Bem, vamos examinar aqui uma passagem bastante conhecida. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Quem não conhece essa parábola, hein? Jesus aqui contou uma história. Ele contou sobre um rei que ia sair e retornaria depois de um tempo. Vamos lá, vamos entender melhor. Então ele instruiu a seus servos a investirem uma soma de dinheiro que eles lhe havia confiado durante o tempo em que estivesse fora. Ele colocou uma quantidade de dinheiro na mão de cada servo, de 3 servos, e ficou um tempo fora. Então esses servos se encaixam em uma das 3 categorias: o super fiel, o menos fiel e o infiel. Vamos lá? 3 categorias: super fiel, o menos fiel e o infiel. Cada um desses 3 aqui recebeu o equivalente a 100 dias de salário para um trabalhador daquela época. E não sabemos, né, como o super servo fiel foi capaz de fazer 10 vezes mais do que os outros, ou seja, 10 vezes mais do que aquilo que ele recebeu. Mas ele não parecia ter qualquer limitação, ou seja, deu tudo dele para multiplicar aquele dinheiro, o super fiel. E quando o rei voltou, encontrou na mão dele 10 vezes mais do que ele havia investido. O servo menos fiel também foi em frente, mas era mais conservador, né? Ou seja, cauteloso. Ele não teve medo de avançar demais e acabar perdendo aquilo que ele investiu. E o servo infiel, todavia, não apenas foi totalmente improdutivo, como também teve a audácia de culpar o seu mestre por suas deficiências. Além dele não ter produzido, ele ainda colocou culpa no próprio rei. Então veja bem, aliás, com quem ele estava. Isso acontece, né? Às vezes, devido à nossa má administração na nossa vida espiritual, até culpamos Deus, né? Porque não adquirimos, porque não aconteceu. Isso acontece. Isso já vai por parte da infidelidade mesmo, né? Então, hoje aqui existem pessoas, com certeza me ouvindo, que vão se classificar em uma dessas ordens aqui: super servo, menos servo ou servo infiel. Eu digo sempre que Deus fala como Ele quer e para quem tem ouvido para ouvir, né? Alguns tomam riscos para o reino de Deus e realizam grandes coisas para Ele. Por quê? Porque fazer a obra de Deus não é ter facilidade, é desbravar mesmo, é correr atrás. Quantos não a gente escuta, mas em meio de todos os não, sempre vai ter um sim. E nada nem ninguém pode nos parar, pode tirar. Então, fazer a obra é um desafio. Foi o que o super fiel fez. Ele correu atrás, né? Ele sabia que tinha que multiplicar aquilo que foi lhe dado. E quando servimos a Deus com lealdade, é dessa forma. Só olhamos para o alto, pedimos força, sabedoria, discernimento, estratégia, mas não podemos parar. Eu estava fazendo, mas alguém disse que eu era feio, eu parei. Estou dando um exemplo, né? Eu estava fazendo, mas alguém disse que a minha voz não era bonita, eu parei. Deus não tem compromisso com esse tipo de pessoa,
né? Está sempre justificando a sua invalidez, né? O seu comodismo. Outros são conservadores e mais cautelosos em seu serviço, né? Como menos fiel. E há outros que têm o conceito de... O conceito equivocado, como nós já falamos, de quem é Deus. Pensam que ele é injusto. Ah, mas Deus exige demais, né? Ah, mas não é desse jeito não, tem que ser desse jeito. O infiel sempre vai ter uma justificativa para ele se dar bem, ter prioridades e não seguir a palavra como o Senhor ordenara. E muitas vezes o medo o incapacita de ser fiel, né? E traz para ele o quê? Quando o Senhor diz que os tímidos são os covardes, ele, no lugar de avançar, ele recua. Então, amados, quando lemos essa palavra aqui, nós entendemos que o nosso principal motivo para servir a Deus deve ser o amor. O amor, sim, que resiste, tudo suporta. O apóstolo Paulo diz, pois o amor de Cristo nos constrange. Em 2 Coríntios 5,14. O fato é que alguns cristãos têm incentivado o mundo, enquanto outros ainda procuram uma caixa de fósforos, né? Uns estão no lugar de apagar, estão incendiando. Então, queridos, você que está me ouvindo agora, se você não tem um propósito na vida, então você vai jogar as oportunidades fora. Você vai perder a oportunidade de agradar a Deus e fazer o que Ele manda. O que é que você tem focado? O que é que você tem focado pela manhã, agora à noite, durante a tarde? Você focou o quê? O que é que você está fazendo com a sua vida? O que é que você está fazendo por amor a Deus? Não responda para ninguém, responda para você mesmo. Quer ser fiel? Então tem essas 3 respostas a dar para Deus. E seja fiel no pouco, em todas as circunstâncias. E com certeza Deus irá multiplicar na sua vida em todas as circunstâncias. Porque Ele é Deus misericordioso. E eu quero orar com você e por você. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Ah, Senhor, nos ensina a cada dia sermos fiéis. O Senhor, tenha misericórdia de nós. Que nós possamos entender, Pai, que avançar, olhar para o Senhor, ouvir a Tua voz, ser capacitado, ser fortalecido no Senhor e celebrar sempre com alegria o grande privilégio de servir ao Senhor, de ser Teu servo, de ser Tua serva. Agradando ao Senhor primeiramente, Pai. Se não agradarmos o Senhor, não iremos agradar aqui, Pai. E estar preocupado em agradar a homens só nos traz decepção. Mas o Senhor é bom. E o Senhor nos chama pelo nome, nos dá uma identidade, nos coloca de pé. Ah, Deus, tenha compaixão de nós. Que nós sejamos fiéis até o fim, para que possamos receber a coroa da vida. Meu Senhor, meu Rei da glória, tenha compaixão de nós. Nos capacita, nos unge e repreenda toda seta do mal, todo e qualquer tipo de bandeja que nos atraia, que nos acomode, que nos traga covardia. Em nome de Jesus eu repreendo, Pai, e nos ajude a prosseguir sempre em frente, Pai, e sem olhar para a direita nem para a esquerda e não tão pouco para trás, porque tudo se fará novo na vida daquele que é fiel. Em nome de Jesus. Amém.